Olá, meus irmãos e minhas irmãs, me chamo Messias. Me chamo Ivanara. Temos 9 anos de casado. 2 filhos. Participamos do 21º Encontro de Casais com Cristo na paróquia São José de Maracanaú. Hoje iremos proclamar o Evangelho de João, capítulo 13, do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Agora iremos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de dizer essas coisas, Jesus ficou muito comovido e disse de maneira firme: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Os discípulos olhavam um para os outros, sem entender de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa, bem ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a respeito de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou molhando. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Nesse momento, logo que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você está para fazer, faça-o logo. Ninguém aí presente compreendeu porque Jesus disse isso a Judas. Como ele era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus lhe havia mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa para os pobres. Judas recebeu o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês ainda mais um pouco. Vocês vão me procurar, e agora eu digo a vocês o que já disse aos judeus: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde você seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Eu lhe garanto, o galo não cantará sem que você tenha renegado a mim 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pois bem, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João vem nos falar sobre a traição de Judas, né? Na última ceia que Jesus teve com seus apóstolos, ele falou que um dos seus apóstolos iria traí-lo. E os outros, sem entender nada, perguntaram a Jesus. E Jesus falou que seria aquele que ele entregaria o pedaço de pão. E ele entregou a Judas. Mesmo Jesus sabendo tudo o que iria acontecer, deu a oportunidade para Judas se arrepender do que ele queria fazer e ele não se arrependeu. Ele simplesmente levantou e foi, né? E mesmo assim, isso aconteceu para se cumprir os propósitos de Deus. Jesus sabia de tudo que iria acontecer e não impediu. Em referente às traições, também teve a de Pedro, né? Como lá no final do Evangelho fala, né? Que Pedro negaria Jesus 3 vezes, como Jesus falou, e foi o que aconteceu. Mas referente a esses dois apóstolos, teve uma diferença grande, né? Que Judas não teve consciência, não teve o arrependimento, não teve a coragem de suplicar a Jesus a sua misericórdia. Já Pedro, sim, Pedro errou, Pedro negou, mas ele teve a capacidade de reconhecer e pedir perdão a Deus, e Deus perdoou, porque a sua misericórdia é grande conosco, né? Então, quem somos nós, né? A gente nos faz essa pergunta: somos Judas ou somos Pedro, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos seres humanos, mas que a gente tenha consciência de chegar para Deus, suplicar a sua misericórdia que é infinita, porque Deus nos ama. Deus morreu por nós, Jesus, né? Jesus morreu por nós em uma cruz. E mesmo sabendo tudo o que iria acontecer com ele, em nenhum momento ele pensou em desistir, e sim seguir o que o seu pai tinha ordenado que ele o fizesse. Então, assim, vendo esse evangelho, esses ensinamentos dos dois apóstolos de Jesus, que a gente tenha consciência de nossos erros, consciência de nossos pecados, e que tenhamos a coragem de chegar para Jesus, suplicar a sua misericórdia, suplicar que Ele tenha piedade, que possamos abrir nosso coração para Deus e que a gente possa querer a mudança de vida, né? Nunca é tarde para se arrepender dos nossos erros. E no Evangelho aqui, ele não quer mediar a traição de Pedro e de Judas, e sim nos mostrar que todo tempo é tempo de pedir perdão a Deus, né, pelos nossos pecados. Naquele tempo em que os discípulos acompanhavam Jesus, para eles viam os ensinamentos de Deus, os mandamentos, conviveu com Jesus, viu os milagres, as curas, e mesmo assim ainda tinha a dúvida da fé, né? E para nós que muito tempo depois de Cristo não convivemos com Ele, não vimos, mas nós cremos neles, não é isso? Então, para que a gente não sejamos falhos na fé, que sempre podemos estar mais e mais em orações, em vigílias e jejuar. Então, que nessa semana especial, que é a Semana Santa, possamos nos renovar, possamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de seguir os ensinamentos de Jesus, e que possamos abrir nosso coração e segui-lo de corpo e de alma. E que as nossas atitudes, nossos pensamentos sejam para agradar ao nosso Rei Jesus Cristo, que Ele que morreu por nós na cruz, todo aquele sofrimento, e mesmo assim tem o seu amor imenso por todos nós. Que possamos reconhecer nossos pecados e se arrepender de coração. Amém. Amém.